Olá, tudo bem? Aqui Paulo Ramalho, coordenador de desenvolvimento tecnológico da Barenbroek, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o primeiro pastejo e a importância que ele tem para a estruturação das plantas na área de pastagem. Então, por que realizar o primeiro pastejo? O primeiro pastejo tem a função de, através de o uso dos animais e o manejo desse primeiro pastejo, nós favorecermos a planta forrageira, que ela se perfile mais, que ela tenha e alcance um número de perfilhos por metro quadrado maior e que esta área se torne uma área mais produtiva. Como que se faz isso? O perfilhamento basal das plântulas, ela se dá a partir do momento, ou seja, isso é incrementado a partir de que a luz consegue chegar à base da planta. Isso estimula os pontos de crescimento que existem na base das plântulas e isso faz com que a planta tenha mais perfilhos, ok? Então, o intuito é que quando nós chegamos com a forrageira lá na altura recomendada para a entrada nos animais, vocês podem ver aí que toda a cultivar ela tem, sob manejo rotacionado, uma recomendação de altura de entrada para os animais. É necessário que sejam colocados os animais na área para que eles façam o pastejo, o desponte, ou seja, eles colham essa massa de folhas, essa massa de forragem, e isso permite com que a luz entre na base da touceira e isso faz com que as plantas perfilhem mais ou produzam mais massa, tenham mais pontos de crescimento por metro quadrado, ok? Uma preocupação que existe, ela é pertinente, é que no primeiro pastejo, devido às plantas ainda não serem plantas adultas, serem plantas menores e estejam numa população normalmente superior ao que acontece em uma área já estabelecida, tem-se o receio, a preocupação do arranquio de plantas. Então é importante que no momento que as plântulas vão atingindo, por exemplo, no caso do cultivar sabiá, no momento em que o dossel vai atingindo 35, 40 centímetros, o produtor, ele em caminhamento pela área, ele busque simular o pastejo com as próprias mãos, ou seja, enrolar a mão na massa de folhas e puxar. Para quê? Para testar se está havendo arranquio de plantas ou não. Essa é um teste prático, fácil, para a gente ver se já é possível realizar o pastejo ou não. Caso esteja ocorrendo o arranquio de plantas, e isso é muito variável conforme o tipo de solo que tem na propriedade e também se foi feito ou não a operação de compactação. Pois quando você compacta o solo, as plantas ficam mais firmes, ficam mais presas, então esse arranquio é menor. Então, esse é um teste prático para ver se já pode ou não fazer um primeiro pastejo. Outro ponto interessante em relação ao primeiro pastejo é que existe ainda uma cultura de que nesse primeiro crescimento das plântulas após a emergência e desenvolvimento, deixe com que as plantas produzam sementes para que essas sementes venham a germinar num segundo momento e feche melhor a área. Isso não é recomendado, isso não é necessário. Obedecendo às taxas de semeadura recomendadas e também os processos para a implantação da pastagem, nós ali já vamos ter a quantidade de plantas necessárias para um bom estabelecimento de uma pastagem produtiva. Então não há necessidade de se ter mais sementes a partir da produção de sementes pelas próprias plantas na área de pastejo. E também essa prática, ela também diminui a produtividade da área de pastagem. Por quê? Porque a partir do momento que você deixa a planta em crescimento livre,
a luz não chega à base dessas plantas, não chega à base das touceiras, então as plantas passam a apresentar menos perfilhos, ou seja, menos pontos de crescimento, e os perfilhos existentes eles se tornam perfilhos reprodutivos, ou seja, eles produzem as sementes, e não mais perfilhos vegetativos que produzem folhas, que é o que melhor nutre os animais, e inclusive o que os animais têm preferência. Então, esse manejo de primeiro pastejo, de fazer o primeiro pastejo na altura mais próxima à recomendada de entrada dos animais e obedecendo, né, e visando, aferindo se não está havendo o arranquio das pastagens, isso pode ser feito pelo próprio pecuarista antes mesmo de colocar os animais, é muito interessante para que você estruture uma comunidade, uma população de plantas com uma grande quantidade de perfilhos por metro quadrado, ou seja, populações de pontos de crescimento por metro quadrado, o que vai definir uma pastagem mais produtiva, ok? Esse é o último vídeo da nossa série, eu fico à disposição, meus contatos estão em todos os vídeos, assim como a equipe de desenvolvimento tecnológico e a equipe comercial. Até mais!